Amigo vascaíno, o momento chegou. Hoje é um daqueles dias que o coração bate mais forte, o estômago embrulha e a ansiedade fala mais alto. Hoje é dia de Vasco da Gama em São Januário. É dia de caldeirão fervendo, torcida empurrando, camisa pesada em campo e, principalmente, é dia de virar a chave. Deixar o Z4 para trás e começar a mirar na parte de cima da tabela. Só que como já virou rotina no futebol brasileiro, quando o assunto é Vasco, a partida não vem sozinha. Junto com o jogo, vem a polêmica. E dessa vez, meu parceiro, é daquelas que tiram o torcedor do sério. Acredite se quiser, a Confederação Brasileira de Futebol teve a audácia de escalar o mesmo árbitro que, no ano passado, foi protagonista de um episódio lamentável, justamente em um jogo contra o Bahia. Adivinha? É esse cidadão que estará em campo hoje apitando novamente um duelo entre Vasco da Gama e Bahia. Parece até provocação, parece até que fazem de propósito. Como se o torcedor fosse otário, como se não lembrasse. Mas a memória do vascaíno é longa, e a indignação só cresce. É inacreditável o que fazem com o Vasco. Inacreditável. Enquanto isso, nos bastidores, uma movimentação mexeu com os ânimos de quem acompanha de perto a base do clube. 2 anos atrás, exatamente numa terça-feira como ontem, o Vasco renovava o contrato profissional de um garoto chamado Matheus Ferreira. Um jovem de apenas 17 anos na época, tratado como uma joia dentro de São Januário. Um moleque que chegou ao clube com 6 anos de idade, que cresceu vestindo a Cruz de Malta, que suou a camisa desde o sub-5 até ser convocado para a seleção brasileira nas categorias sub-15 e sub-17. Um daqueles talentos que fazem o torcedor sonhar. Um daqueles que você olha jogando e pensa, esse aí é o futuro. O Vasco acreditava tanto no potencial do Matheus Ferreira que colocou uma multa rescisória astronômica no seu contrato. Coisa de 350 milhões de reais. Isso mesmo, meu amigo, 350 milhões. Não é qualquer número. Não é exagero. É o que se espera de um jogador considerado geracional. Um meia moderno, técnico, inteligente, líder. Só que, do nada, em 2023, o clube toma a decisão de emprestá-lo ao São Paulo. E aí a coisa começa a desandar. No time paulista, Matheus não demorou para se adaptar. Virou titular, depois capitão da equipe sub-20, ontem, fez seu anúncio oficial de despedida do Vasco da Gama pelas redes sociais. O São Paulo exerceu a opção de compra e adquiriu os direitos econômicos do jogador. Agora segura essa, sabe por quanto? 15 milhões de reais. Isso mesmo. O clube do Morumbi pagou apenas 15 milhões para tirar uma das maiores promessas da base vascaína. Um valor irrisório, simbólico, quase uma esmola se comparado ao potencial do jogador. E é aí que o torcedor pira. Não dá para entender como um atleta com esse histórico, com essa bagagem, com esse carinho pelo clube, sai assim, praticamente de graça. 15 milhões não pagam nem uma fração da folha salarial do elenco profissional. Não dá para reforçar o caixa, não dá para contratar peça de reposição, não dá para sonhar com reforços de peso. É dinheiro jogado fora. E mais, não é qualquer clube que está levando esse jogador. É o São Paulo. Um dos grandes do futebol brasileiro. Um rival direto por posições na tabela, por protagonismo, por títulos. Ou seja, além de perder um talento, o Vasco ainda reforça um adversário. É o tipo de negociação que parece feita no escuro, sem planejamento, sem lógica. O torcedor tenta entender, tenta acreditar que há uma razão por trás disso, mas no fim das contas fica só a revolta. Matheus Ferreira poderia ser o camisa 10 do futuro, o cara que herdaria a braçadeira, que daria orgulho à arquibancada. Em vez disso, virou mais um nome na lista de talentos que o Vasco deixa escapar. Mas vamos virar a chave. Porque hoje tem jogo, e jogo grande. Vasco da Gama e Bahia às 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, dentro do nosso templo, São Januário. E mesmo com desfalques importantes, a expectativa é de um time competitivo. O técnico Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Robert Renan, que está fora por conta do protocolo de concussão.
O jogador sofreu um choque de cabeça no clássico contra o Flamengo e, por determinação médica, ficará 5 dias sem atuar. A boa notícia é que Lucas Freitas volta de suspensão e forma a dupla de zaga com Carlos Cuesta. No entanto, o departamento médico do Vasco continua cheio. TT, Thiago Mendes, GB e Lucas Piton seguem fora. Nuno Moreira é dúvida, depois de sentir uma pancada no tornozelo. Ele treinou normalmente ontem, mas será avaliado momentos antes da partida para saber se tem condições de jogo. Caso não jogue, David deve ser o escolhido para assumir a vaga na ponta esquerda. O problema maior, porém, está do outro lado do campo. O jovem Ryan, que tem sido uma das peças mais importantes do time desde a chegada do Diniz, está suspenso. Terceiro cartão amarelo, fora do jogo. E quando eu digo importante, não é força de expressão. Desde que Fernando Diniz assumiu, Ryan é o líder em finalizações, o que mais sofre faltas, o segundo em gols, o segundo em dribles certos, em duelos vencidos, em ações dentro da área adversária e ainda o terceiro em desarmes. Ou seja, é o cara que participa de tudo. Marca, cria, finaliza, incomoda os zagueiros. É uma ausência que pesa demais. E para o lugar dele, a aposta será no colombiano Andrés Gomes, que entra como titular e terá a missão de manter o nível lá em cima. Não é fácil substituir o Ryan. Talvez ele seja, hoje, um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Mas vamos ver como o colombiano se sai. Com a entrada do Gomes, ele deve ocupar o lado direito do ataque. Pablo Vegetti segue como centroavante, na esquerda, fica essa dúvida entre Nuno Moreira ou David. No meio, o maestro Felipe Coutinho comanda as ações, ao lado de Hugo Moura e Barros como volantes. Na defesa, com Piton ainda fora, Puma assume o lado esquerdo, Paulo Henrique joga pela direita e a dupla de zaga já mencionada com Lucas Freitas e Cuesta. No gol, ele, Léo Jardim. Que, aliás, vai precisar estar em noite inspirada, porque além de enfrentar o Bahia, o Vasco terá que lidar com uma arbitragem que já chega cercada de desconfiança. E não é para menos. O árbitro escalado para o jogo de hoje é João Gobi, da Federação Paulista de Futebol. O mesmo que, no ano passado, protagonizou um dos lances mais absurdos da temporada, justamente contra o Bahia. Naquele jogo, o atacante David, que já tinha cartão amarelo, foi expulso aos 14 minutos do segundo tempo por um lance absolutamente normal. Uma disputa de bola, uma jogada em que o jogador apenas protege com o braço. O adversário se joga, faz cena, e o árbitro vai lá e aplica o segundo amarelo. Vermelho. Vasco com 1 a menos. O time, que estava melhor em campo, desmorona e perde o jogo. A revolta foi geral. Até árbitros e ex-árbitros se manifestaram. O próprio comentarista de arbitragem da televisão, que nunca costuma elogiar o Vasco, dessa vez ficou indignado. Disse com todas as letras que foi um erro escandaloso. Que o braço do David não atingiu o rosto do adversário, que não houve força excessiva, que não se justificava nem amarelo, muito menos vermelho. E aí vem a cereja do bolo. Depois de tudo isso, a CBF pega esse mesmo árbitro e coloca ele de novo num Vasco e Bahia. Dentro de São Januário. Como se nada tivesse acontecido. Como se o torcedor fosse esquecer. É esse tipo de coisa que faz o vascaíno perder a paciência. Porque não é a primeira vez. Em 2015, o Vasco foi rebaixado num campeonato cheio de polêmicas. Em 2023, tentaram empurrar o clube para a Série B mais uma vez. E agora, mais uma vez, repetem o erro. Repetem o árbitro. E repetem a provocação. Então é bom abrir o olho. Hoje o Vasco entra em campo contra 11 jogadores do Bahia e contra o juiz. Porque se tem uma coisa que o torcedor já aprendeu é que, quando se trata de CBF, todo cuidado é pouco. Hoje é vencer ou vencer. Contra tudo e contra todos. E quando a gente fala que o Vasco tem que vencer hoje contra tudo e contra todos, não é exagero, é realidade. É sentimento de quem já viu muita coisa errada acontecer, de quem já foi lesado, prejudicado e ignorado. E mesmo assim, o vascaíno segue firme.
O torcedor vai estar em peso em São Januário, empurrando o time, gritando até o último minuto, porque sabe da importância desse jogo. Não é só mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É uma chance real de deixar o sufoco para trás, de começar uma nova fase, de mudar o ambiente e dar confiança para o elenco. E se a parte de fora promete ser quente, a parte de dentro do campo também tem tudo para pegar fogo. O Bahia vem fazendo um bom campeonato, tem um time bem ajustado, jogadores técnicos e rápidos no ataque, e um estilo de jogo que exige muita atenção do adversário. O Vasco vai precisar entrar concentrado, sabendo que qualquer erro pode custar caro. Mas ao mesmo tempo, é também uma ótima oportunidade para se impor. Jogo em casa, campo conhecido, pressão da torcida a favor. Se tem um momento para mostrar força, é agora. O torcedor quer ver o Vasco com postura, intensidade, com vontade. Não dá mais para aceitar apatia, não dá para entrar em campo como se fosse mais um dia qualquer. Cada jogo é uma batalha, e essa, em especial, tem um peso simbólico muito grande. O que aconteceu no ano passado ainda está engasgado. Aquela expulsão bizarra, aquele sentimento de injustiça. E mesmo que os jogadores hoje sejam outros, mesmo que o técnico seja outro, a camisa é a mesma. E a camisa do Vasco exige resposta. Exige atitude. É isso que o torcedor quer ver. E falando do técnico Fernando Diniz, ele tem sido peça importante nesse momento de reconstrução. O treinador chegou em meio à turbulência, pegou um elenco em frangalhos, sem confiança, e aos poucos vai dando identidade ao time. É claro que ainda falta muita coisa. Ainda tem buraco no elenco, tem carência em posições importantes, tem jogador lesionado, tem oscilação. Mas o time já apresenta traços do que o Diniz costuma implementar: saída de bola com qualidade, posse de bola, movimentação constante. O problema é que nem sempre isso se traduz em resultado. E o Vasco, hoje, precisa de resultado. Jogar bonito é bom, mas o que vai tirar o time da parte de baixo da tabela são os 3 pontos. E se tem um jogador que pode ser decisivo nessa caminhada, esse cara é o Felipe Coutinho. O camisa 30 do Vasco voltou ao clube com status de estrela, e mesmo ainda longe do seu auge físico, já mostrou em alguns lampejos que pode fazer a diferença. É ele quem precisa chamar a responsabilidade, cadenciar o jogo quando for necessário, acelerar quando o adversário der espaço. Coutinho tem visão, tem passe, tem finalização. É o cérebro do time. E num jogo onde a tensão vai estar lá em cima, ter um cara com a experiência dele pode ser fundamental. Só que para isso, ele precisa de ajuda. O time precisa funcionar coletivamente. Os laterais precisam apoiar com qualidade, os volantes precisam proteger a defesa e dar suporte na armação, e o ataque precisa ser eficiente. Não dá mais para desperdiçar chances claras, não dá mais para dominar o jogo e sair de campo com 0 ponto. Cada partida tem que ser encarada como uma decisão. E contra o Bahia, é exatamente isso, decisão. Uma vitória hoje pode significar muito mais do que apenas 3 pontos. Pode ser o ponto de virada, o respiro que o Vasco tanto precisa. Do outro lado, o adversário sabe disso. O Bahia vai tentar explorar justamente essa pressão que o Vasco carrega. Vai querer jogar no erro, acelerar nos contra-ataques, testar o emocional dos jogadores e aproveitar qualquer vacilo da arbitragem. Por isso, o time do Diniz precisa ter cabeça no lugar. Não pode cair em provocação, não pode perder o foco. A arbitragem já entra em campo pressionada, e qualquer atitude impensada pode ser usada contra o Vasco. E cá entre nós, a gente já sabe como isso funciona. Basta um empurrão mais forte, uma dividida mal interpretada, e o juiz apita contra. Por isso, atenção redobrada. Léo Jardim também entra com um papel importante nessa partida. O goleiro do Vasco tem feito atuações seguras e vai precisar estar em noite inspirada mais uma vez. Um jogo como esse, com tensão alta e adversário perigoso, muitas vezes se decide em pequenos detalhes. E nessas horas, o goleiro pode ser o herói. Basta uma defesa milagrosa, uma saída de bola no tempo certo, um posicionamento certeiro na hora da pressão. E Léo tem mostrado que pode ser esse cara. Seguro,
experiente, líder dentro de campo. Agora, voltando à questão da arbitragem, é impossível não falar da escolha absurda da CBF. João Gobi, o mesmo árbitro do episódio revoltante na Fonte Nova, volta ao centro do palco. E isso, por si só, já contamina o clima do jogo. O torcedor não confia, o clube está de olho e os jogadores sabem que qualquer atitude pode ser mal interpretada. Isso interfere diretamente no emocional. E quando o juiz vira protagonista antes mesmo da bola rolar, é sinal de que alguma coisa está errada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca está em polvorosa. Um verdadeiro terremoto nos bastidores promete movimentar o Campeonato Brasileiro nas próximas rodadas. O STJD decidiu devolver 3 pontos ao Vasco da Gama, reacendendo de vez a esperança da torcida cruz-maltina. A decisão, que ainda provoca debates acalorados entre advogados esportivos e comentaristas, pode significar mais do que simples números na tabela. Trata-se de uma nova briga pelo protagonismo em campo e, sobretudo, de uma injeção de ânimo para um clube que vinha lutando contra marés complicadas. Nos corredores da diretoria vascaína, o clima é de celebração contida, quase secreto, mas impossível de esconder. Fontes próximas afirmam que o presidente já teria se reunido com a comissão técnica para discutir estratégias, aproveitando a reviravolta como impulso para buscar resultados decisivos. Para os torcedores, a notícia caiu como um sopro de esperança. Depois de semanas de incerteza, o clube pode ver seu sonho de recuperação ganhar força. Nas redes sociais, a repercussão é imediata. Hashtags relacionadas ao STJD e ao retorno dos pontos estão entre os assuntos mais comentados, e a expectativa é de que o estádio exploda de energia nos próximos confrontos, com a torcida engajada como nunca. Mas nem tudo é festa. Rivais e especialistas questionam os impactos da decisão sobre a lisura da competição, e já surgem especulações sobre possíveis recursos e contestações. Entre comentários e bastidores, surgem rumores de que outros clubes afetados por decisões similares estariam monitorando cada movimento do Vasco, analisando se a situação poderia gerar precedentes favoráveis ou prejudiciais para si mesmos. Enquanto isso, no gramado, jogadores e comissão técnica se dividem entre a euforia e a pressão extra. Agora, cada jogo ganha ainda mais peso, cada ponto se torna crucial, e a história do campeonato parece escrever um novo capítulo a cada rodada. O que se comenta nos bastidores é que o STJD teria se baseado em detalhes técnicos minuciosos para reverter a pontuação, mas a informação oficial ainda não detalhou todos os argumentos do julgamento. O que é certo, no entanto, é que o burburinho está feito, e o Vasco, com a pontuação devolvida, retorna à disputa com sangue nos olhos e um calendário que promete jogos eletrizantes. Se a decisão do STJD será o ponto de virada da temporada ou apenas mais um capítulo polêmico na história do futebol brasileiro, só o tempo dirá. Mas uma coisa é inegável, a torcida vascaína voltou a sonhar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.